desgraça e a solução para parabéns. A Bíblia ensina onde encontrar a fonte de esperança. Apenas saber que existe esta fonte já é uma boa notícia. Você vai saber qual é a mensagem do Evangelho, a boa notícia de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, nós vamos dar sequência à nossa série expositiva na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós falaremos acerca do tema Alcançados pela Palavra de Deus. E esse tema está baseado em 1 aos Coríntios 1, de 14 a 31. Texto que eu passarei a ler nesse momento. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém. Oremos. Pai bendito, pedimos ao Senhor, mais uma vez, a Tua maravilhosa graça para a mensagem que iremos expor agora. Que o Senhor tome esse texto nas Tuas mãos e o use com poder, com graça, na vida das pessoas que nos ouvem nesse momento. Peço ao Senhor que me coloque na sombra e que a Tua palavra esteja a plena luz, para que ela seja vista e não o mensageiro, para que o texto seja instrumento e o mensageiro seja no seu devido lugar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, meus amados ouvintes, no ano de 1999, o reverendo Paulo Anglada, hoje de saudosa memória, publicava um excelente artigo para a revista teológica Fides Reformata. O título daquele artigo foi Vox Dei,
a teologia reformada da pregação. Ele introduz este artigo dizendo: a pregação, como forma distinta de comunicação da vontade de Deus revelada na sua palavra, está em declínio. Em muitas igrejas, ela tem sido substituída por um número cada vez maior de atividades. Em outras palavras, queridos, ele comenta que, infelizmente, em muitos cultos, a pregação vem se tornando um apêndice e não mais uma centralidade. O crescimento da igreja moderna não está mais centralizado na correta pregação, mas no inadequado entretenimento religioso. E no texto que iremos expor hoje, veremos que Paulo combate uma terrível tendência da igreja de Corinto de supervalorizar a sabedoria humana. E para combater tal tendência, ele se arvora no fato de que não pregou para eles em sabedoria humana, mas sim acerca da cruz de Cristo. A mensagem da cruz, queridos ouvintes, é loucura para os que perecem, mas para os salvos é o poder de Deus. Essa mensagem precisava ser valorizada pela igreja de Corinto e, claro, também pela igreja dos nossos dias. Como podemos aprender no sermão anterior, Paulo se deparava com algumas importantes preocupações ao escrever esta epístola. Uma delas se constituía nas divisões que haviam se instalado internamente naquela comunidade e sobre as quais ele havia tido esclarecimentos da parte de familiares de certa senhora por nome Chloe. Parece-nos que um dos motivos de haverem partidos religiosos dentro da igreja de Corinto se dera porque alguns membros, imaturalmente, entendiam que deveriam seguir aquele que os batizara, não obstante terem sido batizados por servos de Deus que não divergiam entre si. Isso nos soa muito mais como uma desculpa infundada para justificar os desentendimentos por outras razões. Paulo então mostra que não se preocupou em batizar, mas sim em pregar a Cristo e este crucificado. Esse contexto, então, leva o apóstolo, nos versos 14 a 16, a rememorar suas ações quando estivera entre esses irmãos. Segundo ele próprio, batizara bem poucos conversos e agora considerava isso uma providência de Deus. Ele chega a render graças por haver batizado poucas pessoas. E por que isso? O que Paulo quer dizer, queridos, é que os conversos não estão ligados àqueles que os batizaram para segui-los, mas estão ligados a Cristo pela fé, que é fruto da correta pregação do Evangelho. Nós não pertencemos aos que nos batizaram, nós pertencemos ao Senhor, sobre cujo nome nós fomos batizados, aquele que era, que é e que há de vir. É por isso que nós lemos nos versos 14 a 17: Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo, então, queridos, destaca que não foi enviado a Corinto para batizar, mas para pregar. E a sua mensagem não se baseou em sabedoria de palavra, mas, na verdade, do Evangelho, para que não se anule a cruz de Cristo. Os coríntios valorizavam muito, pelo seu contexto cultural, a sabedoria humana, mas Paulo mostra aqui uma sabedoria superior, divina, que produz efeito transformador. E esta superior sabedoria é a palavra de Deus. Nos versos 18 a 31, Paulo ressalta que os coríntios pertencem a Cristo não porque foram batizados por alguém, mas porque creram nele pela pregação da cruz.
e em sua argumentação somos ensinados acerca deste poder transformador da palavra de Deus. Nestes versos perceberemos que a pregação transmitida pelo apóstolo Paulo teve um conteúdo, teve um efeito e teve um Senhor. E acerca disso eu falarei com vocês nesse momento. Em primeiro lugar, o conteúdo da mensagem. Você pode ler no verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Neste verso, queridos, Paulo prossegue instruindo os coríntios acerca da grande diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria divina. Percebe-se que os coríntios valorizavam muito o conhecimento e a retórica. Paulo vai mostrar-lhes que a pregação da cruz, desconsiderada pelo mundo e tida como loucura por este, é a verdadeira palavra de transformação, é o verdadeiro e transformador poder de Deus para todo e qualquer indivíduo e sociedade. É a boa e correta exposição das Escrituras que promove mudanças eternas. Paulo então vai citar Isaías 29:14. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. A mensagem de Paulo, queridos, é Cristo crucificado. O Evangelho é Cristo crucificado. Isso é loucura, pois o mundo não compreende como o maior rei de todo o universo se torne carne para morrer pelas mãos daqueles a quem ele amou. Se raciocinarmos com o mundo, veremos que a mensagem da cruz é algo escandaloso para quem não possui fé. Mas como podemos ler no verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então a mensagem de salvação é essa: o maior ser que há se fez servo de todos, se tornou homem, habitou entre nós, pregou entre nós, vimos o seu testemunho, foi crucificado, sofreu as mais duras penalidades por causa do meu e do teu pecado, para que nós crêssemos nele, e ele vence a morte e está agora à destra do trono de Deus nas alturas, e nós somos salvos pela obra dele, e nós cremos pela pregação acerca dele. Sem a pregação da palavra, jamais haveriam os efeitos transformadores da graça de Deus em nós. E aí a segunda questão é que essa mensagem ela tem um efeito. E aí vejam vocês nos versos 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmãos amados, nestes versículos, Paulo nos traz duas grandiosas doutrinas da fé bíblica: a doutrina da vocação eficaz e a doutrina da eleição. Acerca da vocação eficaz, ele diz que os coríntios foram chamados por Deus. Isso se deu porque foram escolhidos por Deus. E isso para que nenhum de seus filhos pudesse se orgulhar e dizer que seu próprio braço lhe trouxe a salvação, a vitória. Se você ler na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 10, na seção 1, você irá ler: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito.
tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. Isto ele o faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. A pregação da cruz é a mensagem que desperta no escolhido de Deus, no tempo devido, um desejo ardente de voltar sem arrependimento para aquele que nos amou antes da fundação do mundo. Foi quando você ouviu essa palavra que a sua alma foi tocada, quando você tomou conhecimento de quem era o verdadeiro Jesus. Você se rendeu a Ele, porque Deus te escolheu para isso, te chamou para isso, te tocou para isso e vai te conduzir até o fim, para a glória do Senhor. E aí, finalmente, nós temos o Senhor dessa mensagem. E aí, Paulo diz a quem nós pertencemos. Nós não pertencemos a líderes da terra. Nós não pertencemos a homens, mas nós pertencemos a Deus. Diz os versos 30 e 31, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Eu quero te dizer nessa manhã, você que me ouve, você que crê em Cristo, você é propriedade de Deus, não de homens. Você pertence a Cristo. O nome que está marcado em você é o nome de Jesus. É a Ele que você serve. Quando você se submete a uma liderança sábia, amorosa e bíblica, você não está submetendo ao líder em si, mas ao Senhor a quem este líder prega. E você não foi alcançado pela expertise de algum eloquente comunicador. Você foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus, pelo impacto do Evangelho. Você foi alcançado pelas Escrituras e nada mais. E aí, queridos, sempre que o povo de Deus se desvia de uma vida reta e da sã doutrina, o motivo se dá normalmente porque nós desprezamos a boa mensagem de Cristo. Sempre que tiramos os nossos olhos da palavra de Deus como nossa única e suficiente regra de fé e prática, acabamos por também retirarmos os nossos olhos de Cristo e de seu Evangelho. E quando assim fazemos, nós nos distanciamos de Deus. Nós somos salvos, irmãos, pela loucura da pregação. Não foram os nossos líderes a quem devemos respeito, carinho e a quem somos gratos, mas nós somos salvos pelo Senhor nosso Deus. Ele nos salvou em Cristo Jesus. Cristo deu a vida por você. Você pertence a Cristo e você foi alcançado pela palavra de Cristo. Que Deus te abençoe ricamente e que você se sinta animado a andar nos caminhos do Senhor, sabendo que aquele que te escolheu, aquele que te chamou e te salvou, é aquele que vai te sustentar até o fim. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém.